Graça e paz, amados irmãos, glória a Deus que retornamos para darmos continuidade à nossa leitura aqui do livro de Ezequiel, hoje lendo capítulo 14, 15 e 16, e vamos fazer então a nossa leitura deste livro que fala sobre o castigo dos idólatras. Estamos aqui no quarto livro dos profetas maiores e vamos aqui ver que Ezequiel, filho de Buzi, um dos descendentes de Zadok, foi levantado ali para levar uma palavra aos que estavam exilados na Babilônia, e já foram muitas palavras aqui de advertência e muitas visões que Deus já deu ao homem de Deus, Então nós vamos ver o que ele diz aqui no capítulo 14. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos no seu coração e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová, convertei-vos e deixai os vossos ídolos e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo, e porei o rosto contra o tal homem, e o farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta, e estenderei a mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo de Israel. E levantarão a sua maldade com a maldade do que pergunta será a maldade do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine mais com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, diz o Senhor Jeová. A justiça dos castigos de Deus. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, enviarei contra ela a fome, arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias e elas a assolarem, que fique assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem os filhos nem as filhas livrariam, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles três homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivesse no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus quatro maus juízos, a espada e a fome, as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais,
Mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos como filhas. Eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém e de tudo que trouxe sobre ela. E sereis consolados quando virdes o seu caminho, os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová. Capítulo 15, a madeira inútil da videira. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, que mais é a madeira da videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma obra, ou toma-se dele alguma estaca para se pendurar algum traste? Eis que é lançado no fogo para ser consumido, ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dele fica também queimado. Serviria, pois, para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido do fogo, quanto menos sendo queimado, se faria dele qualquer obra? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como a videira entre as árvores do bosque que tenho entregado ao fogo para que seja consumida, assim entregarei os habitantes de Jerusalém, e porei a minha face contra eles. Eles sairão do fogo, mas o fogo os consumirá, e sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles. E tornarei a terra em assolação, porquanto grandemente prevaricaram, diz o Senhor Jeová. Capítulo 16, a meretriz e as abominações de Jerusalém. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações, e diz: assim diz o Senhor Jeová: a Jerusalém, a tua origem, o teu nascimento, procedem da terra dos cananeus. Teu pai morreu, e a tua mãe Eteia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nascestes, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti, antes fosse lançado em pleno campo, pelo nojo da tua alma no dia em que tu nascestes. E passando eu por ti, vi-te manchada do teu sangue, e disseste: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disseste: ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, te engrandecestes, e alcançaste grande formosura. Avultaram os seios e cresceu o teu cabelo, mas estavas nua e descoberta. E passando eu por ti, vi-te, eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a auréola do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo, também te vesti de bordadura, e te calcei com pele de texugo, te cingi de linho fino, e te cobri de seda. E te ornei de enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e um colar à roda do teu pescoço. E te pus uma joia na testa, e pendentes nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata, e a tua veste foi de linho fino, e de seda e de bordadura. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e de óleo, e foste formosa em extremo, e foste próspera, até chegares a ser rainha. E correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória, que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Mas confiaste na tua formosura, e te corrompestes por causa da tua fama, e prostituías-te a todo o que passava para seres sua. E tomaste das tuas vestes, e fizeste lugares altos adornados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles. Tais coisas não vieram, nem hão de vir, e tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens
de homens e te prostituístes com elas, e tomastes as tuas vestes bordadas e os cobristes, e o meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. E o meu pão que te dei, e a flor de farinha, o óleo e o mel, com que eu te sustentava, também puseste diante delas, em cheiro suave, e assim foi, diz o Senhor Jeová. Além disso, tomaste a teus filhos e a tuas filhas, que por mim geraras, e os sacrificaste a elas para serem consumidos, acaso é pequena a tua prostituição? E mataste meus filhos e os entregaste a elas para os fazerem passar pelo fogo. Em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando tu estavas nua e descoberta e manchada do teu sangue. E sucedeu depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor Jeová, que edificaste uma abóboda e fizeste lugares altos por todas as ruas. E cada canto do caminho edificaste o teu lugar alto, e fizeste abominável a tua formosura, e alargaste as pernas a todo o que passava, e multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes membros, multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira, pelo que eis que estendi a mão sobre ti e diminuí a tua porção e te entreguei à vontade dos que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Também te prostituístes com os filhos da Síria, porquanto eras insaciável, e prostituindo-te com eles, nem ainda assim ficaste farta. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã, até a Caldeia, e nem ainda com isso te fartaste. Qual fraco é teu coração, diz o Senhor Jeová, fazendo tu todas essas coisas, obra de uma meretriz imperiosa, edificando tu a tua abóbada ao canto de cada caminho e fazendo o teu lugar alto em cada rua, não foste sequer como a meretriz, pois desprezaste a paga. Foste como a mulher adúltera que, em lugar de seu marido, recebe os estranhos. A todas as meretrizes dão paga, mas tu dás presente a todos os teus amantes, lhes dás presentes para que venham a ti de todas as partes pelas tuas prostituições. Assim que contigo sucede o contrário de outras mulheres nas tuas prostituições, pois após ti não ando para a prostituição, porque dando tu a paga e a ti não sendo dada a paga, fazes o contrário. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, pois que se derramou o teu dinheiro e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, como também com todos os ídolos das tuas abominações e no sangue de teus filhos que lhes deste. Eis que ajuntarei todos os teus amantes com os quais te misturaste, como também todos os que amaste com todos os que aborreceste, e ajuntá-los-ei contra ti em redor, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam toda a tua nudez. E julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as que derramam sangue, entregar-te-ei ao sangue de furor e de ciúme. Entregar-te-ei nas suas mãos, e derribarão a tua abóbada, e transtornarão os teus altos lugares, e te espiarão as tuas vestes, e tomarão as tuas joias de enfeite, e te deixarão nua e descoberta. Então farão subir contra ti um ajuntamento, e te apedrejarão com pedra, e te transpassarão com suas espadas, e queimarão as tuas casas a fogo, e executarão juízo contra ti, aos olhos de muitas mulheres, e te farei cessar de ser meretriz, e paga não darás mais. Assim farei descansar em ti o meu furor, e os meus ciúmes se desviarão de ti, e me aquietarei, e nunca mais me indignarei. Visto que não te lembrastes dos dias da tua mocidade, me provocaste a ira com tudo isto, eis que também eu farei recair o teu caminho sobre a tua cabeça, diz o Senhor Jeová, e não farás tal perversidade sobre todas as tuas abominações. Eis que todo
o que usa de provérbios usará contra ti este provérbio, dizendo: qual a mãe, tal é a sua filha. Tu és a filha da tua mãe, que tinha nojo do seu marido e de seus filhos, e tu és a irmã de tuas irmãs, que tinham nojo dos seus maridos e seus filhos. Vossa mãe foi Eteia, e vosso pai a morreu. E tua irmã maior é Samaria, ela suas filhas, a qual habita à tua esquerda, e tua irmã menor que tu, que habita a tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia não andaste nos seus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações, mas como se isso muito pouco for, ainda te corrompestes, mais do que elas em todos os teus caminhos. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não fez Sodoma, tua irmã, ela e suas filhas, como fizeste tu as tuas filhas. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isso. Também Samaria não cometeu metade de teus pecados, e multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e justificaste as tuas irmãs com todas as abominações que fizeste. Tu, pois, sofre a tua vergonha, tu que julgaste as tuas irmãs, pelos teus pecados que fizeste mais abomináveis do que elas, mais justas são do que tu. Envergonha-te logo também e sofre a tua vergonha, pois justificaste as tuas irmãs. Eu, pois, farei voltar os cativos deles, os cativos de Sodoma e suas filhas, e os cativos de Samaria e suas filhas, e os cativos do teu cativeiro entre eles, para que sofras a tua vergonha e sejas envergonhado por tudo o que fizeste, dando-lhes tu consolação. Quando tuas irmãs, Sodoma e suas filhas, tornarem ao seu primeiro estado, e Samaria e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Nem mesmo Sodoma, tua irmã, foi mencionada pela tua boca no dia das tuas soberbas, antes que se descobrisse a sua maldade. Agora te tornaste como ela, objeto do desprezo das filhas da Síria e de todos que estavam ao redor dela, as filhas dos filisteus, que te desprezavam em redor. A tua perversidade e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor Jeová: eu te farei como fizeste, que desprezaste o juramento, quebrantando o concerto. Contudo, eu me lembrarei do meu concerto que contigo fiz nos dias da tua mocidade. Estabelecerei contigo um concerto eterno. Então te lembrarás dos teus caminhos e te confundirás quando receberes tuas irmãs mais velhas do que tu, com as mais novas do que tu, porque tas darei por filhas, mas não pelo teu concerto, porque eu estabelecerei o meu concerto contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais abras a tua boca por causa da tua vergonha, quando me reconciliar contigo de tudo quanto fizesses, diz o Senhor Jeová. Glória a Deus, né, irmãos? Como Deus está aqui realmente, cumprindo, os seus desígnios sobre o povo, que o provocaram a ira, como nós vemos na palavra de Deus. Deus é longânimo, mas ele é justiça também, irmãos, e nunca terá o culpado por inocente, Então, foi cometido pecados abomináveis diante do Senhor, se desviaram a deuses estranhos, a postes ídolos, foram aos bosques, fizeram passar os seus filhos e filhas pelo fogo, coisa que Deus não mandou, nem quis que fizessem isso, e eles cometeram essa abominação diante do Senhor, o provocando a ira, Então, tudo isso aqui é a mão do Senhor
né, cumprindo seus juízos, seus estatutos, diante daqueles que eram rebeldes, um povo rebelde, né, como ele avisou para Ezequiel que estava sendo enviado a um povo rebelde, a um povo, né, obstinado, mas Deus levantaria o homem de Deus, o profeta, né, com uma fronte, né, como uma dura perdeneira, né? Deus diz aqui para ele no capítulo 2, né? Quer ouça, quer eles deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, né? Então, Deus diz que ao homem de Deus, ao profeta de Deus, né? Ele faria, quer ouça, que eles deixassem de ouvir, né? A sua fronte como uma dura perdeneira, como pedra, né? Então, porque era uma casa obstinada e dura de coração, irmãos, né? Uma casa rebelde, né? Então, Deus ele levantou verdadeiramente Ezequiel para este povo, né? De uma maneira que ele não pudesse falhar diante da sua obra que o Senhor tinha designado a ele, que é colocar uma mensagem de condenação diante do povo, né? A mensagem também de condenação contra as nações e também trazer uma mensagem de esperança, né, para aqueles remanescentes que restariam, né, para retornarem a Jerusalém após o cativeiro, amém? Então nós vamos finalizar com uma oração de agradecimento ao Senhor, né? Leve os teus pensamentos a Ele, inclina a tua cabeça em reverência, vamos chegar diante do Deus Todo-Poderoso em espírito e em verdade. Pai amado, Deus querido, Deus que não dorme nem toscaneja, fiel guarda de Israel, que nos guarda, que nos livra de todo mal, que nos livra de todas as intenções malignas, né, de pessoas, Senhor, que são usadas nas mãos de Satanás para operar o seu mal, a sua malignidade, para matar, roubar e destruir, meu Pai. Nós declaramos que nós estamos dentro do teu esconderijo e debaixo das tuas asas, aonde nenhum mal nos sucede, nem praga alguma pode chegar ao nosso lar, à nossa casa, em nome de Jesus, e nós declaramos que nós vamos continuar caminhando de glória em glória e de vitória em vitória, meu Pai, diante de todo o poder do mal, diante de todo o poder das trevas. Nós declaramos a tua bênção, a tua vitória, diante de todo intento maligno, meu Deus, projeto maligno, arma forjada, não prosperará, Senhor. Nós entregamos e colocamos todos os nossos inimigos nas tuas mãos, aqueles que tramam, aqueles que arquitetam, que o Senhor está vendo, que o Senhor está ouvindo, que o Senhor está contemplando, porque o Senhor é um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, que tudo vê, que tudo sabe e que está em todos os lugares, meu Pai, e detém todo o poder nas tuas mãos, Senhor. Resplandece com a tua glória em meias trevas e mostra para aqueles que não te servem, mostra para aqueles que meneiam a cabeça para nós, por causa da nossa fé, por causa da palavra do Senhor que está na nossa boca, na nossa mente, no nosso coração, por causa da tua presença em nós, meu Pai, mediante a ação do teu Espírito Santo, mediante, meu Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade, aqueles que não gostam de nós, Senhor, porque nós tememos a Ti, a Tua palavra, e guardamos ela, cumprindo ela, andando através dela, meu Pai, resistindo ao diabo, Senhor. Oh, Pai querido, Deus amado, alabaxuri me canta alabaxeia, recalabaçu de comanagaçu de cai, xanai de canta alabaxô de canta alabaxeia, alabaçu de comanagaçu de cai, quebra o laço, Senhor, corta a lança, meu Deus, e queima os carros no fogo, meu Pai, que nós possamos nos aquietar e saber que o Senhor é Deus, meu Pai, que será exaltado entre as nações e que será também exaltado em nossas vidas, meu Pai. Nós caminhamos pela verdade, nós andamos pela palavra da verdade, crendo que maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo, operando o seu mal, a sua malignidade, a sua obra contrária, meu Pai. Todo instrumento levantado nas mãos de Satanás para querer nos afligir, para querer, meu Deus, nos afrontar, meu Pai, está repreendido em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Toda língua peçonhenta, todo olhar altaneiro, que saia
em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Nós colocamos nas tuas mãos, Senhor, aqueles que não querem a paz, mas querem a guerra, Senhor, querem se levantar contra nós, sem motivo, sem causa e sem razão, meu Pai. Ori calabachore me canta labacheia, alabaçu de comanagaçu de caixa labarras de canta, nai de comanai, anai de canta, labaçu de comanagaçu de caixa labarras de canta. Senhor, confunde, meu Pai, confunde o inimigo, confunde o adversário na sua própria sabedoria, meu Pai, porque a sabedoria deles é loucura, Senhor, mas a nossa sabedoria, a sabedoria de Deus meu Pai, aleluia, é bênção, é vitória, meu Pai. Pai querido, Deus amado, Senhor, nós olhamos para Ti, autor e consumador da nossa fé, Senhor Jesus Cristo, e nós não ficaremos confundidos, envergonhados. É o Senhor que prepara uma mesa farta diante dos nossos inimigos, adversários, porque só o Senhor é Deus, meu Pai. Nós não queremos a nossa vontade, mas que a Tua vontade seja feita sobre a vida deles, meu Pai. Se é salvação, que o Senhor salve, que o Senhor liberte, que o Senhor cure, que o Senhor restaure, que o Senhor faça uma obra de maravilhas. Mas se não, meu Pai, segundo a abundância da maldade dos seus corações, meu Pai, segundo os seus desejos malignos, meu Deus, carnais, demoníacos, Senhor, que o Senhor lhes dê a paga, a recompensa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nada pode contra a verdade senão a verdade. A verdade sempre triunfa diante do mal, diante da mentira, diante da falsidade, diante do engano, daquilo que não é de Deus, meu Pai. Maná, secalabaçu de canto, envia o teu anjo, meu Pai, ou os teus anjos ministradores, meu Pai, porque somente um anjo do Senhor matou 185.000 no arraial dos assírios, Senhor, e Biadade teve que fugir, meu Pai, porque ele não pôde, Senhor, resistir ao teu poder e à tua glória, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor dos Exércitos, meu Deus, porque eu creio que tu és real, tu és um Deus presente, tu és o Emanuel, um Deus conosco que guarda as nossas vidas por detrás, por diante e sobre as nossas cabeças, que toda obra de macumbaria, obra contrária, feita nas caladas da noite, nas portas do cemitério, nas encruzilhadas, o nosso nome, meu Pai, que porventura foi colocado na boca do sapo, na boca do diabo, Senhor meu Deus, debaixo do altar de Satanás, está repreendido agora em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Não tem poder, não tem legalidade, não há encantamento contra as nossas vidas que prevaleça, meu Pai, porque tu és a nossa bênção, tu és a nossa vitória. Alabaxurimi, calabassurimi, canta labaxeia, e calabassu de comanagaçu de cai. Meu Deus, querido Deus amado, vai na vida dele, vai na vida dela, vai no seu lar, na sua casa, no meio da sua família, da sua parentela, meu Deus, e haja vida em meio à morte, meu Pai, haja cura, haja restauração, enfermidades, doenças, caroços, meu Deus, espírito do câncer, meu Pai, vai sendo repreendido agora. Esse demônio que coloca o câncer, meu Pai, ori calabachure me canta labacheia, vai sendo repreendido agora, Pai. Haja um ar sendo reconciliado, meu Deus, vida se reconciliando, pai com filho, filho com pai, nora com a sogra, genro com o sogro, meu Deus. Haja o espírito da reconciliação no meio de famílias, meu Pai. Hajam casas sendo alcançadas neste momento, nesta hora, pela tua graça, pela tua misericórdia, e haja o livramento do Senhor, haja o Senhor dando graça a este homem, esta mulher, meu Deus, que está precisando da tua misericórdia, que está precisando do teu socorro, da tua salvação, Senhor. Ó Deus de Israel, Deus poderoso, Deus que é grande em suas ações e feitos, meu Pai, seja feita a tua vontade na vida daquele que crê em ti, na vida daquele
que se arrependeu dos seus maus caminhos, dos seus pecados e retornou para o Senhor com espírito quebrantado, Senhor, com um coração, meu Deus, aberto para receber o teu querer, a tua vontade, meu Pai. Que o Senhor entre com providência no meio, meu Deus, desta família, no meio deste casamento, meu Deus. Entra com providência em áreas financeiras, materiais, meu Pai, emocionais, sentimentais, depressão, angústia. Espírito angustiado, seja repreendido agora em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, e que haja a alegria do Senhor, a alegria que vem de Deus, não vem de coisas materiais, não vem de coisas que não, meu Deus, podem permanecer, mas a alegria que provém do Deus Altíssimo, que esta alegria vem sobre esta vida e que ela seja liberta agora de toda angústia, de toda depressão, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, sai todo espírito maligno, sai todo espírito contrário, do maior ao menor, pega o seu mal, pega a sua bagagem, sai desta vida, sai deste lar, desse casamento, sai desta porta de emprego agora. Eu te ato e te encadeio pelo poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e te mando embora agora para onde o Senhor Jesus determinar e declara a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dor alguma. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Deus Espírito Santo. Glorificado, exaltado é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Ele toda honra e toda glória, todo louvor e adoração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, meu Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que você receba esta oração na tua vida, né? Que você tome posse dela, creia nela, que a vitória já é tua pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Maior é o Senhor que está conosco, que está contigo, que crê em o nome do Filho de Deus, porque operando Deus, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem é que vai impedir? Então, graças a Deus que nos deu a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vencendo, vem Jesus. Amém? Graça e paz. Eu sou o pastor Giovanni, da Igreja Evangélica Pentecostal Filhos de Sião, aqui em Francisco Morato, na Travessa dos Papas, número 28, no Jardim Aparecida, né? Jesus te espera com uma palavra poderosa. Terça-feira, culto de oração. Domingo temos aí, né, o culto da família às 18 horas, né, sempre. E te aguardamos aí para que você possa receber a tua bênção e a tua vitória. Amém? Terça-feira às 19 horas, né, culto de oração. Estamos neste horário, tá? Às 19 horas. Fique com Deus, graça e paz. E até amanhã, se o Senhor permitir. Amém?